Olá pessoal, boa noite. Começamos a iniciar nossa transmissão aqui. Vou esperando você chegar. Liguei o computador aqui para conseguir me comunicar com vocês aqui. Tá, pessoal? Vamos ver aqui, peraí. Desculpa, pessoal, às vezes a gente tem uma demorinha aqui. Boa noite, pessoal. Que bom tê-los aqui. Eu seguindo o nosso apelo. Hoje à tarde eu coloquei uma postagem nas minhas redes sociais, nos nossos grupos da Família da Imaculada, no WhatsApp e no Telegram, e convoquei as pessoas para estar aqui, e até agora foi o momento que mais entraram pessoas, e o assunto que eu vou falar é extremamente sério com vocês, tá bom? Então o que eu peço para vocês fazerem agora de início, como eu tenho pedido? Bom, aliás, deixa eu me apresentar para vocês, pessoal. Pode ter algumas pessoas que estão entrando aqui, tá? Eu me chamo Anderson Reis, eu tenho 36 anos de idade, eu sou um homem casado, tenho 2 filhos e atuo como missionário na Santa Igreja Católica há 15 anos como intensa atividade missionária. Para você que ainda não me conhece, seja bem-vindo no meu canal. Para vocês que me conhecem, uma boa noite com a paz de Jesus e o amor de Maria. Eu gostaria de estar pedindo para vocês aqui agora, se vocês puderem compartilharem, são 113 pessoas que estão ao vivo conosco aqui agora. Vocês sabem que se vocês derem um like, o algoritmo, que é o soboso do Facebook, entende que isso é importante, ele começa a divulgar. A gente precisa fazer isso daí para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, tá bom? Associação Totus Tus de Sorocaba, boa noite. Vanessa de Belo Horizonte, Tamires, presente, Alexandre, salve Maria. Salve Maria Imaculada, Leonardo. Pessoal, eu vou dar umas tossidas, vocês estão sabendo que a gente está um pouco ruim da garganta, não melhoramos muito ainda, mas vamos lá. Pessoal de Jundiaí, isso, sejam todos bem-vindos, viu, pessoal? No final da live, eu quero estar cumprimentando melhor a cada um de vocês, tá bom? Mas eu quero falar um pouco do ocorrido de hoje. Eu fui deixar a minha filha e o meu filho no médico, os dois foram passar em consulta hoje, e quando eu estava no médico, deixei a minha filha e o meu filho no médico, eu fui para a igreja para fazer uma adoração ao Nosso Senhor, aproveitei também, já tinha um sacerdote lá, já me confessei, e na hora que eu estou voltando, eu recebi uma notificação no Facebook de uma pessoa me mandando uma mensagem, aí depois eu fui na minha linha do tempo e passou, né, num site de um jornalista católico chamado Senhor Luiz, eu não vou saber o sobrenome dele, tá? E ele tem um blog, depois você pode estar entrando, porque o que eu vi e o que eu vou estar postando para você está no blog dele, tá? Então eu vou divulgar aqui, dando os créditos, Aparição de La Salette e suas profecias, tá? E o que aconteceu? Eu vi que era uma fala do cardeal Sará, não sei se é assim que fala, me perdoem se eu errar, mas eu tenho muita admiração por ele, porque é uma voz profética, é um homem muito santificado, dá para se perceber pela vida dele. Ele é o prefeito da congregação do culto divino e da disciplina dos sacramentos. É um homem muito admirado pelo mundo conservador. Perdão, tem bons livros. A editora Loyola tem publicado as suas obras, Deus ou Nada e Sobre o Silêncio. E quando eu comecei a ler o que o cardeal disse, eu fiquei impressionado e eu quero aqui juntamente ser uma voz profética do cardeal. Mas antes de começar a falar o que o cardeal disse, eu quero dizer o que diz o catecismo da Igreja Católica. Por quê? Porque ele está denunciando coisas horrendas que está acontecendo no interior da igreja. Então você que está aqui junto comigo, e obrigado pelos likes, assim, ó, são quase 200 pessoas que estão já assistindo conosco, e eu creio que pode ser que essa live suba mais um pouco hoje, porque o assunto é de extrema urgência, e quando as coisas são sérias, as pessoas têm interesse por causa disso. Então, obrigado a cada um de vocês que compartilharam tanto na tarde e que estão fazendo isso agora, para que a palavra de Deus e da Santa Igreja chegue aos corações. Bom, primeira coisa que eu quero pegar juntamente com vocês é o parágrafo 675, tá? Do Catecismo da Igreja Católica. Desculpa como eu já tá meio velhinho aqui. Mas vamos lá, o que vai dizer o 675. Antes do advento de Cristo, vai dizer o Catecismo, a Igreja deve passar por uma aprovação final
que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade sobre a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que um homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. Gente, isso daqui é catecismo da Igreja Católica. Isso tem um valor extremamente importante para nós e ele está dando um aviso, né? A igreja vai ser abalada, né? Meu Deus do céu, vai abalar a fé de muitos crentes. O caminho que Jesus subiu na cruz, de ser abandonado, de parecer derrotado, nós iremos viver isso e muitas pessoas estarão com a fé abalada. Por isso que eu lembro muito bem das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18 e no versículo 8, aonde o Senhor vai concluir a parábola do juiz iníquo, e ele vai dizer assim, ó: digo que em breve lhe fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a face da terra? O Senhor indaga, não responde, porque tem a liberdade do homem. Mas se o Senhor está falando isso, e o catecismo, no parágrafo 675, diz que a fé dos crentes vão ser abalada, é uma realidade que nós vivemos, e os tempos em que estamos são escândalos terríveis que estão acontecendo no interior da igreja. Só que eu preciso, no início desta minha fala, fazer uma objeção para tantas pessoas que podem vir, não, mas ele vai começar a falar mal da igreja. Aliás, assiste até o final, porque você vai entender o miolo dessa mensagem. Eu não estou falando mal da igreja, porque a igreja é santa e imaculada. O problema da igreja não é ela em si, né? São seus filhos rebeldes, infiéis ao santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que com seus pecados maculam a face santa da mãe, que é a nossa igreja. Mas eu preciso criar logo no início aqui uma objeção, e eu quero usar duas palavras. Uma primeira, do Papa Bento XVI. Primeiramente, o Papa Bento XVI vai dizer assim, ó: hoje a igreja está sob ataque e se encontra sofredora e enfraquecida. Olha, o Papa Bento XVI está jogando palavras fortes. A igreja está enfraquecida. Fala a verdade, você que é católico, você também não tem sentido isso? Eu sou missionário há 15 anos. Eu senti isso, sabe quando? Quando eu fui pregar na Itália e só tinha pessoas idosas vendo a minha pregação e não tinha jovens na igreja. Eu senti isso quando eu fui na Irlanda, que é necessário você levar um atestado de antecedente criminal para provar que você não teve nenhuma malícia e como sendo um abusador de criança, porque você precisa estar limpo para estar pregando lá por causa dos escândalos de pedofilia que houve na Irlanda. Né? Eu sinto o enfraquecimento da igreja porque eu prego todos os finais de semana pelo Brasil e fora do Brasil, e eu tenho sentido esta realidade. E o Papa Bento XVI diz: está enfraquecida, sofredora, né? Não resiste como no século V às vicissitudes da história, mas parece quase esmagada. O vórtice da autodestruição a lacera, e como admite sua própria autoridade suprema, atravessa uma das mais profundas crises internas da sua existência. Quem disse isso foi o Papa Bento XVI. Tá. E agora, eu queria usar uma fala do Papa Leão XIII para você entender por que eu estou falando isso. Porque tem pessoas que gostam de, quando conta uma história ou uma pregação, só pegar a parte boa da coisa. Mas nós não podemos jogar o problema para debaixo do tapete, fazer vista grossa e não tomar um posicionamento de atitude, que eu acho que vai ser a parte mais importante da pregação, a proposta que nós iremos fazer aqui hoje para vocês. Por isso que eu fiz uma convocação especial para os que se consagraram pelo método de São Luís de Montfort, são escravos de Jesus por meio de Maria. Não, são escravos de Maria por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dar um recado principalmente para vocês porque é sério. Mas vamos lá. Leão XIII, um papa que foi grande promotor dos estudos históricos, como dos filosóficos e teológicos, afirma que a história da igreja é como um espelho no qual resplandece a sua vida através dos séculos. Os que a estudam não devem jamais perder de vista que ela
contém um conjunto de fatos dogmáticos que se impõem à fé e que ninguém pode colocar em dúvida. Contudo, como a igreja, sendo a continuação entre os homens da vida do Verbo encarnado, se compõe de um elemento divino e de um elemento humano. Este último deve ser exposto aos mestres, e estudado pelos discípulos com grande probidade. Como está dito no livro de Jó, por acaso Deus tem necessidade de nossas mentiras? Jó 13:7. E vai continuar aqui, ó. O historiador da igreja, continua Leão 13, será tanto mais eficaz no pôr em relevo a sua origem divina, superior a todos os conceitos de ordem puramente terrena e natural, quanto mais tenha sido leal em não dissimular nenhum dos sofrimentos que o erro dos seus filhos e às vezes também de seus ministros causaram no curso dos séculos a esta esposa de Cristo. Veja bem, não podemos dissimular os problemas da igreja. Temos que ser firmes, temos que falar a verdade, né? A gente não pode ter medo. Por quê? Porque nosso Senhor deu a garantia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas ela tem a luta, né? A luta é contínua para destruir a igreja. Eu não sei se você sabe daquela história. Napoleão Bonaparte chegou para um sacerdote e falou assim, ó, nós vamos destruir a igreja. Ele falou, se nem nós, o padre respondeu, conseguimos destruir a igreja, não vai ser você que vai destruí-la, né? Mas ela está sendo chacoalhada. E agora eu quero ir, né, para a fala do cardeal. O cardeal vai dizer assim, ó, a igreja, que deveria ser um lugar de luz, tornou-se um antro de trevas. Gente, são palavras fortes, né? Que a vossa luz brilhe diante dos homens. A igreja deve ser um local de pessoas santificadas, que amam a Deus, que são santificadas, que rezam, que têm vida da graça, que são almas eucarísticas, né? Que são devotos de Nossa Senhora, que amam o próximo, que fazem a caridade, que pregam o evangelho com a palavra, com a vida, mas infelizmente tem se tornado um antro de trevas. O que tem acontecido nesse antro de trevas? É a força do comunismo, é a força da maçonaria, tá? É o problema da pedofilia, é o problema da homossexualidade, é o problema do pecado meu e seu, é as heresias que vão entrando dentro da igreja, é o abandono da fé, é o abuso litúrgico, é tantas coisas que vão acontecendo dentro da igreja, tantos escândalos. Olha que eu vou te falar uma coisa, eu li um livro, tá bom? Em que num seminário, o jovem que era candidato, queria ser padre, ele ia fazer uma entrevista com a freira. Bom, as regras já foram banidas, porque não é a freira que deve entrevistar o jovem para entrar no seminário, sim o reitor, tá bom? Quando o jovem está na mesa, toca o celular. E a freira começa a falar com uma pessoa e diz assim, não, a gente precisa aprovar o aborto mesmo, a igreja é meio retrógrada, tem que ter o casamento gay, a ordenação sacerdotal de mulheres, as mulheres também têm que servir no altar e tantas coisas mais. E aí o que acontece? Se o candidato ao seminário fizesse uma cara de espanto, nossa, mas que coisa abominável, né? O que esse povo quer dentro da igreja aprovar o aborto, o casamento gay, essas coisas toda louca? Não, pelo amor de Deus, a face do rapaz rejeitando aquilo, ele já não podia entrar no seminário. Mas se ele fizesse uma cara de paraíso, não, ele é meio modernistinha mesmo, com todas as tendências carnais, não, tudo bem, ele vai ser aprovado. Por quê? Porque ele vai entrar dentro do seminário para ser um sacerdote apóstata e promover o evangelho de Satanás. Então, olha aqui, ó, isso daqui, ó, trevas dentro da igreja, né? Aberrações litúrgicas, sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho denunciado isso por onde eu prego no Brasil. A missa coco, a missa funk, a missa moto. Lá no Rio Grande do Sul, na hora da Santa Missa, né, levantaram uma carne, o cara gauchão levantou a carne, a menina, um chimarrão, junto do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Profanações, roubos, né, de Eucaristia. É tanta treva que vem acontecendo. Ele vem denunciando isso daí, ó. Ele vai dizer assim, ó, todos os dias recebo em Roma sacerdotes feridos e desanimados. O sacerdote é o amor do coração de Jesus, vai dizer São João Maria Vianney. Aí vai dizer o Santo Afonso Maria de Ligório,
tal padre, tal paróquia. O que o padre tem que ser? Um homem de oração, um homem santificado, um homem que ama a Deus, um homem que teme, um homem consagrado a Nossa Senhora. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Provérbios 28:1, o justo ele é intrépido como o leão. Ele tem que ser um sacerdote que ama profundamente aquelas almas, que estuda, que reza, que faz jejum, que faz vigília, que leva o seu povo para o céu. Mas o que acontece? Satanás sabe muito bem daquilo que diz no livro do profeta Zacarias: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. E aí eles começam a vir com ataque de tudo quanto é canto na vida dos sacerdotes para mundanizá-los, para tirá-los da vida da graça. Por quê? Para um sacerdote estar ferido e desanimado, porque deixou de rezar, deixou de fazer exame de consciência e tantas outras coisas mais. E o que vai acontecendo? Nós vamos deixando de rezar, nós vamos deixando de entregar os sacerdotes. Nós, católicos, deveríamos ter uma oração de prioridade para os nossos sacerdotes. Nós dependemos dos padres para confessar os nossos pecados. Nós dependemos do padre para comungar o corpo santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que vai acontecendo? Neste ano e no ano passado, quantos sacerdotes estão se suicidando? Sacerdote famoso indo na televisão e falando que está com problema de depressão. Depressão é a falta de sentido na vida, vai dizer o psiquiatra Viktor Frankl. Está acontecendo coisas terríveis. E aí, o cardeal Sara continua dizendo aqui, ó: os cristãos estão desorientados. Sabe o que é isso? Tem um caminho. Então, você vai percorrer um caminho, começo, meio e fim. Você tem um fim. E quem está desorientado no caminho não sabe para onde anda. Ele não sabe a esquerda, a direita. E principalmente isso é terrível quando é na fé. Todos os dias recebo de todos os lugares pedido de ajuda de pessoas que já não sabem em que acreditar. Eu não disse, pessoal. Aqui já nas minhas pregações, para quem me acompanha, quando eu fui nos Estados Unidos, um cara dizendo que estava fazendo faculdade de teologia. Para quê? Para aprender, para servir a igreja, para servir os irmãos, para amar mais a Deus. E lá na aula de cristologia, ele não escutou do professor na universidade dele, tá? Escuta isso daqui, na Universidade Católica Apostólica Romana, mas cheio de maçom e de comunista dentro. Não. Esse negócio que Jesus Cristo ressuscitou, você sabe que é uma mentira. Colocaram no evangelho para não ficar feio, tá? Mas é mentira isso daí. Jesus não ressuscitou, não. O corpo dele foi jogado aos cães e a carne de Jesus foi devorada pelos cachorros. Meu Deus do céu, eu só não dou um berro aqui agora, que os meus filhos estão dormindo. Mas de ira, de raiva, né, dessas coisas satânicas e demoníacas que vão entrando dentro da nossa própria igreja. Um cara que quer fazer uma faculdade para servir a igreja, escutar isso de um professor. E quem que manda uma praga dessa embora da universidade? É o Padre Santo, que celebra, que prega a verdade, é perseguido até a porta do inferno. Mas esses daí que estão lá dentro falando um monte de asneira, parece que são patrocinados pelo inferno. A coisa vai acontecendo com uma largueza que é uma coisa terrível. São Paulo falou: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, né? O maior mistério da fé católica não é a Santíssima Trindade, não é a Eucaristia, é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, um professor de faculdade ensinando isso daqui, quantas outras coisas que não acontecem, né? Quantos lugares que a gente não escuta que o inferno não existe? Que o pecado original não existe, que a ressurreição não aconteceu de fato, né? Que Jesus não está presente na Eucaristia, que é só um símbolo. E especialista nisso é quem? É o pessoal da famigerada teologia da libertação. Gutierrez, Frei Beto, Leonardo Boff, ó, há anos a gente vem denunciando isso. O Padre Paulo Ricardo vem metendo a boca nisso. Esses caras estão dentro da igreja e os cristãos estão desorientados porque estes porta-vozes de Satanás, de Lúcifer, têm desorientado o povo. Desorientado de onde? Do céu, da verdade, para levá-los ao inferno, para levá-los à mentira. E o cardeal fala: eu recebo aqui, ó, pessoas desorientadas, negam a Imaculada Conceição, negam os dogmas de Nossa Senhora, né? Eu não tinha amigos meus que fez curso de teologia e que conversando particularmente comigo, não, ele fala assim, ó, olha o que eu escutei de uma... Não, eu sou amigo dessa pessoa, mas eu amo mais a Deus do que ela. Se depois ela ver esse vídeo, então, ó, eu não tô citando o seu nome, mas um dia você falou comigo particularmente que você não acreditava mais no inferno, né? E você disse que como um teólogo, você
Não, como católico você acreditava, como teólogo não. E que aí eu perguntei para você, né, sobre Nossa Senhora de Fátima, e você falou que aquela visão era guerra, né? Você foi e fez uma pregação num canto, você negou o purgatório. Um amigo meu que fez teologia nega o purgatório. Não acontece nada. Não, o purgatório não existe. Não tem necessidade da oração, né, para os pregadores. Por quê? Porque nós já temos a graça de Deus. Então é tanta coisa. E aí que vão pregando isso. Vão pregando para as pessoas, né? É que é o mesmo esquema, parece, que os comunistas fizeram, né? E foram influenciados quem? Aqueles que têm poder de comunicação, jornalista, professor de uma universidade, e na igreja também, quem tem microfone na mão, quem coordena, e aí vai falando tranquilamente, mas calma lá, veja bem, São Paulo disse isso na Sagrada Escritura. Vamos lá para a primeira, vê aqui, ó, o que o cardeal Sara disse, tá aqui, ó, 1 Timóteo 4:1, depois você medita, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrina de demônios enganadores, apostatam da fé, apostasia, a perda da fé, e fica aí, ó, escutando espíritos enganadores, que é proclamado pela boca de quem? Por autoridades que deveriam pregar a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério, sem corromper a fé. E aí o pessoal vai lá e fica falando pro cardeal, estamos desorientados. Por quê? Porque escutei isso, porque escutei isso e porque escutei aquilo. Um dia eu fui fazer uma missão em Fortaleza, e aí vem um cara de um congresso teológico. Ó, pessoal, acho que hoje a gente bate um recorde, 377 pessoas, vamos ver se chega no 400 para a glória de Deus. O cara foi lá e pregou, estou vindo de um congresso teológico. Estava lá todas as religiões levam a Deus. Estava o budista, estava... Ó, calma lá. Eu amo o meu amigo que é budista, eu amo o meu amigo macumbeiro, mas calma lá. A verdade integral está só na Igreja Católica Apostólica Romana, vai dizer o documento Dominus Jesus, né? Então, calma lá. Aí o cara ia falando, todo cheio de soberba, negando o inferno. Aí eu fui fazer uma pregação depois dele. O que eu tive o dever como católico? Eu desmascarei ele na cara dele em tudo. Eu não posso ter respeito humano de abraçar o meu irmão. Irmão, eu te amo. Primeiro lugar, a verdade. Primeiro lugar, a verdade. Falei, ó, tudo isso que você falou não está no catecismo da igreja, não está no magistério, não são todas as religiões a mesma coisa, coisíssima nenhuma. Se Buda estiver no céu, não vou julgar. Uma coisa ele está fazendo lá, ele está de joelho diante da Santíssima Trindade, porque todo joelho se dobra diante de Deus. É só Jesus que é Deus, é só Jesus que salva por meio da igreja que é o seu corpo. Né, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Pois debaixo do céu nenhum nome nos deve ser dado pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Senhor. A Ele toda honra, glória, poder, soberania, adoração. É Ele que é Deus, Ele que morreu numa cruz, Ele que ressuscitou no terceiro dia. Né? Apocalipse 1,5 vai dizer, o sangue de Cristo nos lava e liberta de todos os pecados. Bom, vamos continuar dizendo aqui, ó. Esta deve ser uma casa de família segura e pacífica, mas tornou-se um covil de ladrões. Meu Deus do céu. Casa pacífica, de família, onde se há amor, né? São João Crisóstomo vai dizer, dizemos que somos membros de um mesmo corpo, mas nos dilaceramos como feras. Família não é assim, assim ama, respeito, se tem dificuldade, se perdoa mutuamente, né? Agora, mas ele vai falar aqui, ó, pacífica, receber a paz do Senhor, dou-vos a minha paz, amigos do príncipe da paz, mas tornou-se um covil de ladrões. Como podemos suportar, né, que os predadores se tenham introduzido em nossas fileiras? Suporta. Qual que é a ação? O que a gente vai estar fazendo? Aí ele vai dizer assim, ó, certos homens de Deus converteram-se em agentes do maligno. Então quer dizer, tem pessoas que foi de Deus, abandonou a fé. E aí isso daí acontece muito porque deixa a oração, o demônio toma conta da inteligência, movimenta a vontade para o mal, e aí a pessoa era uma bênção e depois se torna uma maldição. Era uma pessoa de Deus, né? Eu não estou falando que por causa que caiu num pecado ou outro. Se a pessoa caiu num pecado, como Davi, e fica contrito, se arrepende, Romanos 5,20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas tem pessoa que se enreda, se entrega, vira habitual, e aí meu irmão, minha irmã, você sabe que eu já disse isso daí nas minhas pregações.
Vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório, quando nós pecamos mortalmente, nós expulsamos a Deus e acolhemos o demônio. Aí essa pessoa é agente do maligno. Santa Teresa d'Ávila vai dizer, aqueles que trabalham para Deus em pecado mortal, aí sua intenção não é dar glória a Deus, mas prazer ao demônio. Tem um monte de pessoas dentro da igreja que está sustentando Satanás, está dando poder para os demônios, né? Eles humilharam a imagem de Cristo em cada criança. E claro que o cardeal está falando do problema da pedofilia, né? Que coisa tenebrosa, crianças que vão sendo abusadas, né? E isso é uma coisa que dói de lacerar o nosso coração. Como que isso daí está acontecendo dentro da nossa Santa Igreja? Que problema, né? Que o Papa tem que resolver, o grupo de cardeais, aqueles que estão unidos com o Papa e com a Igreja. Crianças puras, que são abusadas, né? Eu conheço pessoas que foram abusadas sexualmente, que nunca mais conseguem voltar para a igreja, pegam ódio de Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por que não me protegeram, né? Ou, infelizmente, tem comportamentos de declínio moral e se entregam para a vida de leviandade, uma coisa terrível, né? E aí o cardeal vem aqui e fala, abandonamos a oração, relativizamos o sentido do celibato. Não se reza mais. Ele está falando aqui, abandonamos a oração, relativizamos o sentido do celibato, uma luta danada para os padres conseguirem casar, uma luta tremenda para as mulheres serem ordenadas padres. Alguns chegam até exigir o direito a condutas homossexuais. Os escândalos se sucedem entre os sacerdotes e os bispos. Veja bem, o Instituto São Pedro de Alcântara denunciou lá em Belo Horizonte uma quadrilha infiltrada dentro da igreja para propagar a pastoral da diversidade gay. Veja bem, calma aí. A igreja católica acolhe o homossexual, mas ela não é conivente com o pecado. Jesus acolheu a mulher pecadora, mas o que ele disse para ela? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. A igreja católica não vai endossar a prática homossexual, como ela não vai endossar o roubo, como ela não vai endossar a mentira, como ela nunca vai endossar o aborto. Tá? A Igreja Católica não vai endossar o adultério, ela não vai fazer absolutamente nada disso. A Igreja Católica nunca vai aprovar a homossexualidade, porque ela é um pecado diante de Deus. Ela vai aprovar que o homossexual busque a Jesus e com a sua graça seja transformado. Mas como assim transformado? Eu já fui pregar em retiros, eu tenho um caso na Bahia e um caso no Paraná, que as duas pessoas que eram homossexuais escutaram a minha pregação e chegaram para mim e falaram assim, eu quero me converter, eu quero dar a minha vida a Jesus e modificar o meu comportamento. Tá? Então, o que acontece? A pessoa, ela tem a possibilidade, por quê? Porque a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Jesus pode, a graça dele pode, a vontade da pessoa rezando, indo para cima, ela pode viver essa vida da graça. Ela pode viver a vida da graça, sim, por quê? Porque eu vi isso daí acontecendo nos meus eventos. Agora vem a comunidade LGBT e fala que uma pessoa não pode se render a Cristo, que ela não pode se converter. Veja bem, eu vou continuar pregando que um homossexual pode se converter a Cristo e abandonar as suas práticas homossexuais e trilhar um caminho de virtude. Eu não vou me amedrontar como um pregador do evangelho diante da ameaça de vocês. O Papa Leão XIII vai dizer que a audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons, por causa da pressão de muitos grupos desse que falam, não, mas é que é homofobia. Eu nunca bati em nenhum homossexual. Eu nunca agredi nenhum homossexual. O que acontece é que diversos cristãos estão sendo degolados e mortos no mundo e ninguém fala porcaria nenhuma, tá bom? Os cristãos sim que estão morrendo. Agora, eu tenho o direito e o dever de, como pregador católico, falar da verdade da igreja e da minha moral, e não vai ser ninguém que vai impedir de eu poder falar a verdade que está contida na igreja. Por quê? Porque eu já vi pessoas sendo transformadas por causa disso. E o problema, isso daí tem muito dentro da igreja. Você sabe, não adianta tapar o sol com a peneira. Agora, isso é terrível. Está havendo um império do relativismo, foi como o cardeal, né? As pessoas a exigir o direito da conduta homossexual. Eu fui pregar nos Estados Unidos
Estava lá um casal, né? Eu não sei como que fala, dois rapazes, e eu falei contra o pecado na pregação. E eu falei contra o pecado e citei isso. Eles ficaram constrangidos, se sentiram atacados. Vocês que me acompanham estão cansados de me escutar dizendo aquela frase. Que frase? De Dom Bosco. Amemos as pessoas, mas reprovemos os erros. Amar a pessoa é uma coisa, tá? A conduta dela é outra. A minha esposa me ama. Se eu fizer alguma coisa errada, ela vai me corrigir. Eu amo ela. Se ela fizer alguma coisa errada, eu irei corrigi-la. E assim com os nossos filhos. Não significa que amar uma pessoa você tem que ser conivente com o erro dela. O que aconteceu? Eles se sentiram chateados porque eu falei contra o pecado da homossexualidade. E aí, uma outra vez, depois de 4 meses, eu voltei lá e aí eu não pude mais ir naquele grupo. Por quê? Porque eles falaram para coordenador e eu não fui convidado. Por quê? Porque poderia constranger, afetar novamente. O problema é que tem muita gente que gosta de pregar fora do Brasil. Por quê? Por causa da oferta, né? Eu fui beneficiado pela oferta. Eu estava para casar. Eles me ajudaram, eu vendi meus livros em dólar. Eu tenho uma editora Imaculada, vendi meus livros, recebi ofertas dele, me ajudou muito. Só que o que eu vou fazer? Porque o pessoal ajuda, eu vou pegar manso. Né? Então, quando eu vou num lugar pobre, porque a oferta não é grande, eu não vou falar muito, porque ali se eu me queimar também, não vende tanto livro, não tem importância, então eu vou em brado. Aí no local onde eu posso receber uma oferta maior, porque eles podem abençoar o meu ministério. Não, aqui eu não vou profetizar, não. Por quê? Porque aqui é minha galinha de ouro. Olha, esse tipo de pregador, quando ele for para o tribunal de nosso Senhor Jesus, esse cara tá enrolado. Por quê? Porque ele amou mais o dinheiro do que a Deus. Eu até fui censurado, né, no meio da pregação, por quê? Por causa que eu falei muito sobre a questão de pessoas que são casais em segunda união. A igreja ensina como deve se proceder. E eu falei o que a igreja ensina. Aí me chegaram, não, porque veio um outro pregador, ele teve misericórdia das pessoas, né? Ele acalentou, são pessoas sofridas, estão sem a família no Brasil, estão aqui vivendo uma solidão. Mas o cara vive uma solidão, ele começa a namorar, leva a namorada pra dentro da casa e vive como marido. Não é casado, mas graças a Deus eu fiquei com paz de consciência, porque depois de 4 meses que eu voltei lá, tinha um casal que já tinha casado na igreja em virtude da admoestação baseada na palavra de Deus e na palavra da igreja. Então, você que está aí me escutando, nós somos a igreja da verdade, tá? Falar a verdade não significa que você... mas está machucando a pessoa. Olha, Jesus disse, a verdade liberta, mas ela não é muito gostosa, né? Às vezes vale mais machucar um pouco aqui do que doer o fogo do inferno por toda a eternidade. Pessoal, batemos o recorde hoje, hein? 434 pessoas, são 289 curtidas. Por favor, se vocês puderem continuar ajudando, compartilhando e curtindo, mais pessoas serão alcançadas. Tudo bem? Depois de tudo isso que foi falado, o que o cardeal disse? A igreja não morrerá. Mateus capítulo 16, versículo 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, graças a Deus. E aí que vem a pergunta, para mim continuar trabalhando com vocês aqui nessa live. Você ficou indignado? Você ficou furioso, você ficou com raiva de tudo isso? Isso daí não dá explosão? Olha, porque eu não pude nem abrir muito, porque isso daqui está sendo transmitido. Eu tenho que tomar muito cuidado com tudo o que eu falo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A sua indignação, a sua fúria e a sua raiva, porque eu tenho amigo meu que eu já vi o cara dando soco no volante por causa de coisas que ele ficou sabendo, e eu olhava para ele e pensava dentro de mim, essa indignação de dar soco no volante não serve para absolutamente nada. Como o palestrante aqui para você agora, como pregador, eu quero dizer para você de uns dos livros, foi um presente de um amigo meu lá de Patinga, Bruno Cruz, ele me deu. O nome do livro chama A Fé em Crise, tá? Foi uma entrevista que foi feita com o cardeal Ratzinger por um jornalista católico chamado Vittorio Messori. O livrinho já tá meio velho, tá? O conteúdo é muito bom, foi uma entrevista. E aí, claro, que na entrevista foi falada da crise da igreja. Os jornalistas querem, né, puxar as coisas. Agora que nós vamos começar a ir para a parte prática. Veja bem, pessoal, parte prática. Como vai solucionar o problema? Eu não vou poder pegar o texto inteiro. Mas aqui, depois de uma longa conversa, o Papa ele vai dizer uma coisa interessante. Quero dizer com isso que o que podemos fazer sobre a crise é infinitamente inferior àquele que faz. Então nós não somos nada, Deus é tudo. Portanto, reforma
verdadeira não significa tanto um atarefar-se para erigir novas fachadas, e sim procurar fazer desaparecer, por todos os modos, na maior medida do possível, aquilo que é nosso, para que apareça o melhor, que é o seu, o de Cristo. Então, suma para Cristo aparecer. É aqui que vem a parte que mais me toca. Pessoal, eu tô achando que isso daí vai bater 500 pessoas para a glória de Deus. Que você fique sabendo. Depois compartilhe esta pregação que vai ficar aqui no meu canal no YouTube. Aproveita, se inscreva, tá? Ative o sininho para receber notificações e compartilhe, porque isso precisa ser esclarecido para muitos católicos. Veja bem agora. Agora é uma parte que mais me interessa e eu creio que vai fazer também muito bem para você. É uma verdade que os santos conheceram bem. Eles realmente reformaram a igreja profundamente. Agora ele vai falar como? Não elaborando um plano para novas estruturas, mas reformando-se a si mesmo. Já o disse, mas nunca será demais repetir. É de santos e não de executivos que a igreja precisa para responder às carências do homem. Ah, por que isso? É porque está acontecendo isso, que escândalo disso? E porque o padre fez, porque o B fez isso tal, que eu não sei o que lá. Olha lá. Veja bem, a indignação minha e tua deve ser a reforma de si mesmo. Ou seja, se nós ficamos de blá, fala, denuncia, e fica falando em fórum, e fica nervoso, esbraveja e não faz nada, nós estamos fazendo o trabalho de Satanás dentro da nossa igreja, porque a igreja não precisa de faladores. A indignação de São Francisco de Assis, quando ele viu que as coisas não estavam bem, o que ele fez? Começou a reclamar como Lutero, que era um impuro, que era um imoral, e só sabia reclamar de tudo? Não, ele falou, se as coisas não vão bem, eu vou reformar a minha vida, porque o que Deus me pede é a santidade, e se eu for santo, Deus vai derramar graças necessárias na minha vida, para que eu possa realizar o bem na Santa Igreja. Não foi isso que aconteceu com o Padre Pio? Que ele chegou num local e vinha pessoas do mundo inteiro para saber, para querer conhecer aquele homem. E o que ele disse um dia? Eu sou apenas um pobre frade que reza. Rezava muitos rosários, celebrava a missa, era um homem mortificado. Aliás, quando ele entra no seminário, está escrito assim, em cima da sala dele, do local de dormir dele, da cela dele, penitência ou inferno, né? Era um homem de Deus, se uniu a Deus. E São João da Cruz vai dizer, o demônio tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. Tem um monte de pregador coach que fica falando que você tem um poder maravilhoso, usando palavra de persuasão, técnica verbal e tantas coisas. Você não vai conseguir fazer absolutamente nada com as suas palavras bonitas, porque um dia São João Maria Vianney foi expulsar um demônio. E quando ele chegou lá, ele começou a falar em latim. Escute bem esse testemunho, meu irmão, minha irmã. O demônio olhou para ele e disse, o seu latim é horrível, mas eu vou sair. Por quê? Porque você tem retórica? Porque você tem estudo? Porque você é inteligente? Porque você é um doutor? Porque você tem títulos? Porque você tem conhecimento? Não! Ele disse aquilo, eu vou sair porque você é santo. Somente os santos podem regenerar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem reclama, não faz nada. Quem fica na rede social o dia inteiro, não faz nada. Entendeu? Nós precisamos, sabe o quê? Adorar a Jesus na Eucaristia. Rezar o terço, rezar o rosário, se consagrar a Nossa Senhora, fazer jejum, se mortificar, porque não adianta nada os nossos discursos, porque a igreja não faz nada, e porque é o da pedofilia. Sim, tem que ser profeta, tem que abrir a boca. Eu não estou falando que não tem que falar. Efésios 5:11. E não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Nós temos que profetizar, mas como São Francisco de Assis, que falava com a vida, a igreja precisa de pessoas com santidade. Perguntaram um dia para a Madre Teresa de Calcutá, Madre, qual que é o problema da igreja? Falou assim, eu e você. Aí se você perguntar para mim, qual que é o problema da igreja? Eu vou falar, você e eu, porque nós ainda não nos tornamos santos. Nós não nos tornamos santos. E aqui, eu vou dar uma lidinha numa coisa para você aqui agora que eu achei impressionante. Por quê? Porque a gente percebe que na igreja está acontecendo um movimento maravilhoso de busca intelectual. A cada esquina nasce uma editora.
curso para tudo quanto é canto. Isso é bom, isso é ótimo. Mas você não pode esquecer da frase de Padre Pio. Padre Pio disse: nos livros nós buscamos a Deus, na oração nós encontramos. Tá? Santo Afonso diz: quem mais reza do que estuda não busca a Deus, mas a si mesmo. E Deus disse para Santa Catarina de Sena que Santo Tomás de Aquino aprendeu mais na oração do que nos estudos. Né? Então é um florescer de vida intelectual. Mas tem tantas pessoas que que estuda e não tem vida de piedade. Um amigo meu disse que ele tem um grupo de estudos com pessoas intelectuaicíssimas. Não é um Anderson Reis, não, um cara que repetiu 8 anos, foi expulso de 6 escolas, que não entende um monte de coisa, não. É gente gabaritada, elevada. E todo mundo no dia do estudo tá lá. Tá lá. Aí foi ter uma vigília de adoração com o Santíssimo Sacramento. Quase ninguém foi. Sabe por quê? Que Satanás está tomando campo? Porque a gente não adora o Santíssimo Sacramento. Eu vou fazer uma live só com essa frase que eu vou te dizer agora. O reino de Satanás avança na medida em que a fé na Eucaristia é diminuída. São Pedro, Julião e Marge. Não, eu vou lá, eu quero estudar, eu quero debater, eu quero ter vida intelectual, mas na hora de adorar Jesus na Eucaristia, nada. Amo mais o livro do que a Deus? Esse que é o problema. Porque é muito gostoso você estudar, você saber, você chegar numa conversa, você poder citar uma vida de um santo. Não, eu li a Suma Teológica, e porque eu conheço isso, e porque eu conheço aquilo. Ah, eu leio o Tanquerê, eu leio o Ronho Marim. Tudo bem, é bom. Mas me diga uma coisa, leu tudo e praticou o quê? Leu tudo e praticou o quê? Tiago 1,22, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvinte. Nós também estamos sendo o problema da igreja. A gente está todo revoltado com isso. Quantos textos que a gente reza por dia? Qual que é o nosso jejum? Bom, no final da live eu quero fazer um exame de consciência. Mas eu achei um livro num sebo, A Santidade e o Nosso Tempo. Tá aqui, ó, não tem nem capa. O nome do autor, Pierre Blanchard, não sei se é bem isso daqui mesmo. E tem uma coisa que eu vou falar para vocês aqui agora, que você vai meditar muito. Todos são chamados, todos devem, portanto, tentar a aventura, meter-se a caminho do que? Na santidade. Ora, em vez de participarmos a fundo na experiência, o que fazemos é dissertar sobre a santidade. A gente fala bem sobre ela, mas não vive. Aqui, ó, curiosos acerca de todas as questões, achamos, e bem que a santidade é o mais apaixonante de todos os problemas. Assinamos revistas de espiritualidades, devoramos livros e tratados de mística. São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila tornam-se os nossos favoritos. Hoje você pode colocar Santo Tomás de Aquino e outros. Vivemos sobre a atração dos santos, na visão deslumbrante que oferece as suas vidas. E para quando deixamos a entrega afetiva do próprio eu? Quando que eu vou me entregar de verdade? Né? Por que se acha que o padre Paulo Ricardo lançou no site dele o curso em Engenharia da Santidade? Teve o módulo 1 e o módulo 2. Porque ele sabe, ele é um homem experimentado, ele sabe que o problema da crise da igreja é a falta de santo. Para vencer esse inferno tremendo, para derrubar esses demônios malditos, é só os santos. Não foi lá que um dia Satanás disse para o Padre Pio: você nos dá mais trabalho do que o próprio Arcanjo Miguel? Olha, o que vai continuar dizendo aqui o livro: não serão um escândalo e uma contradição essas reuniões espirituais, esses círculos de estudos místicos que se realizam em salões, afundados em confortáveis cadeiras sobre o doce calor do aquecimento artificial. Ele deveria ser da Europa, ou sobre regado ao ar-condicionado, ninguém gosta de mortificar. Ele vai falar: falamos sem corar das bem-aventuranças evangélicas, das noites dos sentidos e do espírito, da loucura da cruz, bebericando uma chavana de chá, ou vai beber um chazinho, ou saboreando bolinhos, ao passo, ó, agora vem a paulada, que nas celas, consumidas pelo amor, há monjas que vivem até o fim essas agônicas descrições. Enquanto tem muita gente fazendo reunião sobre isso, tem lá, ó, na cela o monge, a monja, se debruçando diante de Jesus, penitenciando, rezando de verdade, enquanto muitos estão lendo livros, né,
regado a delícias na mesa, tem lá monges e monjas que verdadeiramente estão cumprindo o propósito da santidade. E são esses que impedem, pela sua vida, pela sua intercessão, pela sua oração fervorosa. Eu até vou usar uma frase desse livro aqui, ó, A Alma de Todo Apostolado. Esse livro aqui, ó, é a resposta para essa crise, é o livro da minha vida, é o livro que mais teve impacto na minha história. Tem uma frase desse livro aqui, ó, eu prefiro 3 carmelitas a rezar do que 10 missionários a pregar, né? Não é de Santa Teresinha, que é chamada padroeira da missão, sem nunca ter saído? Não foi numa revelação de uma alma, numa revelação particular, que Santa Teresa d'Ávila converteu 10 mil protestantes numa oração fervorosa? Porque na época dela ela falou que o protestantismo estava acabando com a fé das pessoas, estava acabando com a igreja, e ela, sabendo que a verdadeira igreja é a católica, rezou, e pela oração dela, pela união dela de 7ª morada com Deus, ela conseguiu um prodígio da conversão de 10 mil protestantes. Não foi numa revelação também de uma alma particular, que diz que Santa Teresinha do Menino Jesus ganhou a mesma quantidade de almas que São Francisco Xavier? Ele no campo do apostolado e ela no mosteiro, vivendo a cruz na sua alma. Gálatas 2,19. Eu estou preso à cruz de Cristo, oferecendo todo tipo de sofrimento para nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o sofrimento, é a oração que salva? Não foi isso que disse Nossa Senhora em Fátima? Muitas almas vão ao inferno. Por quê? Porque não há quem reze e faça sacrifícios. Não é isso? As almas não estão indo para o inferno porque nós perdemos a oração? Nós somos bons organizadores, mas preciso ser bons agonizadores, de ir para a cruz, de ir para a oração, de viver a paixão, de meditar o sofrimento de Cristo e na meditação do sofrimento de Cristo fazer o que Deus disse para Santa Catarina de Sena: comungar do meu sangue, beber do meu sangue, essa bebida salutar que fortalece a nossa vontade para combater contra esses infernos que a gente está vivendo. Não é isso que precisa? Isso é a santidade. Agora, meu irmão, minha irmã, toma cuidado. Eu tenho visto, né, um certo tipo de santidade, as pessoas usando calça colorida, vestido igual do mundo, música igual do mundo. É umas coisas meio apaixonada, umas coisas lotadas de sentimentalismo, umas carinhas, né? Umas danças, uns negócios assim meio extravagante demais. Que é isso? Que o sangue de Jesus tenha poder de exorcizar tudo que é espiritismo, protestantismo, treva dentro da igreja. Sabe que a gente precisa de compromisso, de seriedade, tá? Então, pessoal, tem um padre que disse uma frase que eu falei: nossa, meu Deus do céu, isso daqui é muito forte. Eu vou ler para vocês o que esse padre disse aqui, ó. Foi uma frase que eu falei assim: nossa, meu Deus do céu, o pau quebra. Se não procuras continuamente tornar-te um santo de primeira ordem, tornar-te-ás um pobre diabo. Olha só o que o padre Lieberman vai estar falando. Agora veja bem, meus irmãos e minhas irmãs. Por que eu estou estimulando a oração? A consagração a Nossa Senhora, a busca da Eucaristia. Por quê? Porque tem esperança, graças a Deus. A gente já luta com as cartas marcadas. A batalha vai vir, mas a vitória final nós sabemos de quem que é. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E em 1917, Nossa Senhora disse em Fátima: o meu coração imaculado triunfará. Bom, eu quero pegar para vocês aqui agora uma profecia de uma santa da igreja, chamada Santa Idelgarda, tá? Que ela foi muito aprovada, tá? Pelo Papa Eugênio III, Anastácio IV e Adriano IV, e São Bernardo de Claraval dizia: o que essa mulher fala vem de Deus. Então escuta isso daqui, que agora é a hora da esperança. Você vai saber pela profecia de Santa Idelgarda, tá bom? O que vai acontecer com a igreja. Primeiro ela vai dizer aqui um tempo de crise, de degradação, porque eu preciso ler tudo para você entender. Ela vai falar assim, ó: quando o temor de Deus for posto completamente de lado, guerras atrozes e cruéis surgirão sem cessar. Uma multidão de pessoas será imolada, martírio, perseguição. E muitas cidades se transformarão num monte de ruína. Eu lembro da profecia de Nossa Senhora de Fátima, que vai dizer: um
terço das cidades desaparecerão. Pessoal, vamos curtindo, pessoal. Agora é a hora da esperança. Compartilhe, porque a gente tem mais uns 10, 15 minutos de live. Eu acho que dá pra, né? Aí traz água pra ele, tá aqui. É que eu tô aqui no gás, vamos beber. Já tem 2 copos aqui, ó. Mas vamos lá, aqui, ó. Vamos lá, ela vai continuar dizendo: homens de uma ferocidade sem igual, suscitado pela justiça divina, zombarão do repouso de seus semelhantes. Assim tem sido desde o começo do mundo. O Senhor entregará aos nossos inimigos a chibata de ferro destinada a vingá-lo das nossas iniquidades. Infelizmente isso acontece. Pecou, é entregue aos nossos inimigos. Mas quando a sociedade, enfim, tiver sido completamente purificada por essas tribulações, os homens fatigados de tantos horrores, você imagina se assim já está feio, a que ponto nós iremos chegar? Ainda vai ter o cerceamento da internet, a gente vai perder toda a liberdade da nossa expressão, vai começar a ser perseguido mesmo, vai morrer pra caramba. E aí, ó, ele vai falar assim, ó: fastigados de tantos horrores, retornarão plenamente à prática da justiça e se alinharão fielmente sobre a lei, as leis da igreja, que nos tornam tão agradáveis a Deus. Olha, você do seu lado, bate no seu peito e diga: eu amo ser católico. Né? Diz como Santa Teresa d'Ávila, não, era Santa Catarina de Sena: se morro de amor pela igreja, a lei da igreja, que coisa maravilhosa. A consolação substituirá então a desolação. Os dias da cura farão esquecer, por sua prosperidade, as angústias da ruína. Nesse momento de renovação, a justiça e a paz serão restabelecidas mediante decretos tão inovadores e tão inesperados. Glória a Deus. Bendito seja Deus por isso. Que os povos arrebatados de admiração confessarão que nada de semelhante se virá até então. Jesus, será que nós vamos ver isso, meu irmão, minha irmã? Nada de igual. Os judeus se reunirão aos cristãos e reconhecerão com alegria a vinda daquele que até então negavam ter vindo a este mundo. Eles vão aceitar Jesus Cristo, os judeus vão adorar a Deus. Então surgirão santos, admiravelmente dotados do Espírito de Deus, e ver-se-á uma superabundante floração de todo gênero de justiça nos filhos e nas filhas dos homens. Toda essa treva aí, ó, que está vivendo no mundo, todo esse ateísmo maluco, essas práticas vai cessar, vai acontecer algo da parte de Deus que eu vou falar no final o que é, mas isso daqui vai ser maravilhoso. Ele vai dizer assim, ó: entretanto, não, calma aí, os judeus e os heréticos não porão limites ao seu entusiasmo, enfim clamarão: é chegada a hora da nossa própria justificação, as cadeias do erro caíram aos nossos pés, repelimos para longe de nós o fardo tão pesado da prevaricação. Entretanto, mesmo nesses dias acrescenta Santa Idelgarda: a justiça e a piedade terão às vezes seus momentos de fadiga e de langor, mas para logo retomarem suas forças primitivas. A iniquidade levantará às vezes a cabeça, mas será de novo prostrado, e a justiça se manterá tão firme e tão forte que os homens desse tempo retornarão com toda honestidade aos antigos costumes e à sábia disciplina dos tempos antigos. Os príncipes e os poderosos, escuta isso daqui, irmãos. Olha que maravilha essa profecia. Os príncipes e os poderosos, assim como os bispos e os superiores eclesiásticos, adotarão o exemplo daqueles dentre eles que observarem a justiça e levarem uma vida louvável. O mesmo sucederá entre os povos, que trabalharão para a melhoria uns dos outros, porque cada qual observará como este ou aquele que se avulta na prática da justiça e da piedade. Vamos, sabe o que é isso daqui? Vai acontecer uma chuva de graça por um período determinado no céu. Isso vai acontecer. Mas eu quero sublinhar uma coisa, e essa daqui é a parte que eu quero falar com você, que é consagrado a Nossa Senhora, que é um escravo de Maria, que é acorrentado aqui no pulso e na alma, que você se entregou inteiramente à Imaculada, que você doou seus bens interiores e exteriores para ela, que você leu o tratado da verdadeira devoção. Eu quero dizer para você isso daqui agora, ó. Quando
ele começava a falar, ó, sobre os santos que serão levantados. Então surgirão santos admiravelmente dotados do Espírito de Deus, e verá-se uma superabundante floração de todo gênero de justiça nos filhos e nas filhas dos homens. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é parte da profecia do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Você está com o livro aí, amor? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse livro aqui, na minha vida, eu nunca fiquei sabendo que Satanás escondeu por 100 anos um livro. Por que o demônio fez isso com o tratado? Porque o conteúdo desse livro dizima as forças das trevas. Ele deixa Satanás extremamente enfurecido. Por quê? Porque ele sabe o poder da Virgem Santíssima, ele sabe que é só por meio dela que surgem santos, né? Você sabe muito bem que São Boaventura vai dizer: todos os santos são obra da Imaculada. E a característica comum deles é a devoção a esta boa mãe. E na história da igreja, ele conheceu muito bem o que Nossa Senhora fez quando levantou São Maximiliano Kolbe para destruir com a maçonaria, Padre Pio, São João Maria Vianney, São Francisco, São Domingos de Gusmão. Aliás, não tem nenhum santo que não seja levantado por ela, mas nesses últimos tempos há um florescer disso, tanto com aparições como os santos que têm no píncaro a devoção a Nossa Senhora, como o Padre Pio, que rezava 100 terços por dia, como Santo Afonso Maria de Ligório, e tantos outros, e o mesmo São Luís Maria Grão de Montfort. Sabendo disso, que pouco tempo lhe resta, tinha uma outra profecia aqui, eu não sei nem se eu consegui marcar ela, que olha só isso daqui, ó. A Venerável Maria de Ágreda, autora da Cidade Mística, conta que, estando no coro, no dia da Imaculada Conceição, para rezar as mátinas, foi arrebatada em êxtase. E o que ela viu? Presta atenção nisso daqui. Ela viu um dragão hediondo de 7 cabeças sair do abismo, acompanhado de milhares de outros. E o que eles foram fazer? Os quais se serviam de outros, todos juntos, no mundo procurando e apontando os homens, esses demônios, dos quais se serviam para se oporem aos desígnios do Senhor e para tratarem de impedir a glória de sua Santíssima Mãe e os benefícios que iam ser depositados em sua mão em favor de todo o reino. Gente, ela viu os demônios saindo do inferno para atrapalhar a glória da Santíssima Virgem. Por quê? Porque Satanás sabe da profecia. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Nossa Senhora disse em Fátima: Deus, meu filho, quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. E ao longo da história, ele viu o problema que foi Padre Pio, ele viu o problema que foi São João Maria Vianney, ele viu o problema que foi São Maximiliano Kolbe, Santo Afonso Maria de Ligório, São Francisco, São Domingos. O demônio disse para São Domingos: você é o homem mais odiado do mundo no inferno. Ele era todo da Imaculada, respirava a Imaculada, o homem do rosário, o homem do amor. E aí o que o demônio quer fazer? Ele quer impedir o crescimento da devoção a Nossa Senhora, a propagação do tratado da verdadeira devoção. Ele quer pegar cada consagrada Nossa Senhora, estrangular, catar na mão dele, destruir, jogar debaixo do pé dele. Você vai se levantar? Você vai vir afrontar o meu reino? Você vai propagar essa consagração? Eu vou dizimar com a tua vida, eu vou acabar com você, eu vou te perseguir tanto que você não vai ter força para rezar, eu vou tocar na sua família, eu vou arrebentar a tua parte econômica, eu vou te lutar de tantos problemas. Eu quero ver se você resiste a essa consagração, eu quero ver se você vai ser fiel mesmo, eu quero ver se você vai ler o tratado e se você vai praticar tudo que está aqui. Aí o que vem fazendo? Vem surgindo uma onda de consagrados mundanizados dentro da igreja. Mundanizados. E por que o demônio está fazendo isso? Porque ele sabe da profecia de São Luís Maria Grão de Montfort. E o que foi disso? Aqui, ó. Na renovação da igreja, pelas mãos de Maria, ela suscitaria e produziria as maiores coisas que acontecerão nos últimos tempos. O que é? Nos últimos tempos, a formação e a educação dos grandes santos. É o pavor do inferno. É esse que reforma a igreja. Não é esse daí que só grita coisa errada. A vida dele atrai a graça de Deus por onde ele passa. Aqui, ó, vai estar dizendo aqui, ó, que estarão no fim do mundo, está reservado a ela. Ela que vai formar.
Então, vai continuar dizendo aqui, ó. Eles sobrepujarão, tanto em santidade, a maioria dos outros santos, como os cedros do Líbano sobrepujam os pequenos arbustos. Com uma mão, as grandes almas combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges e suas heresias, os cismáticos e seus cismas, os idólatras e suas idolatrias, os pecadores e suas impiedades, e com a outra edificarão o templo do verdadeiro Salomão. Não é o templo do Salomão lá do Macedo, não, viu? É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a mística cidade de Deus. Foi por Maria que a salvação do mundo começou e é por Maria que deve ser consumada. Você que ainda não leu o Tratado da Verdadeira Devoção, compre um tratado. Tem várias editoras, eu tenho o da minha editora Imaculada, deve ter em PDF na internet. Se consagra. Faça como nosso Senhor Jesus Cristo, se entregue toda para Nossa Senhora, deixe ela pegar você, te formar, te nutrir, te abençoar, te levar no caminho da virtude. E agora eu pergunto, consagrado, você foi levantado, você não foi levantado para ficar brincando, você não foi consagrado à Virgem Santíssima por causa de uma moda. A consagração não é moda, ela é um modo santificado de viver. É um modo para nós que somos fracos, para nós que estamos sendo atormentados, chegar diante de Nossa Senhora e falar assim: mãe, eu sou fraco, me ajuda. Pelo amor a Deus que a senhora tem, me ensina, me catequiza, caminha comigo, mãe. Sabe, Virgem Maria, faz comigo o que a senhora fez com Danzo Escoto, faz comigo o que a senhora fez com São Maximiliano Kolbe, mãe, faz comigo o que você fez com São Luís Martã, com Santa Zélia, porque a maioria que está nos escutando aqui é pai e mãe de família. Deve, se tiver algum padre, bispo, algum consagrado, né? Faz comigo o que fez com os santos da igreja. Por quê? Porque nós precisamos ser uma resposta para isso. Entendeu? Um dia o Curadares foi pregar num canto e aí ele perguntou: tem alguém que reza o Santo Terço, o Rosário? Aí falou: até aquela mendiga ali. Aí sabe o que ele pediu? Para ela rezar o Rosário enquanto ele pregava. Quando ele terminou a pregação, que foram elogiar o sermão, sabe o que ele disse? Não agradeça a mim, agradeça aquela senhora, porque as graças que foram derramadas foi pelo Rosário. Né? Você sabe o que o São João Maria Vianney disse acerca de São Bernardo de Claraval? Que foi um dos maiores pregadores da história da igreja, um taumaturgo cheio de milagres. Sabe o que ele disse? São Bernardo de Claraval converteu mais almas com a reza do Santo Rosário do que com as suas belas palavras. Aí você fala: mas eu não sei pregar muito bem. Eu não tenho uma retórica, eu não sei falar muito bem. Reze o rosário, porque assim você estará fazendo um bem para a sua alma, porque você vai meditar os mistérios da vida de Jesus e você vai estar obedecendo a Nossa Senhora, que em tudo quanto a aparição recomenda. Né? Eu gosto de falar muito nas minhas pregações a questão do Padre Pio. Que chegaram para ele: Padre Pio, como você consegue rezar tantos terços assim? Que ele rezava 100 terços por dia. E responderam para ele: como você consegue não rezá-los? Por que você acha que Nossa Senhora está levantando o terço dos homens como uma das maiores expressões de evangelização no Brasil? Porque ela quer o terço, rezem o rosário, ela pede em Fátima, ela pede em Medjugorje. Se você, homem, esposa, que mora em São Paulo, está escutando essa minha live, por favor, me procure, porque daqui mais ou menos 2 semanas eu vou iniciar um trabalho com os meus amigos para o terço dos homens. Nós vamos fazer isso porque Nossa Senhora pediu, nós queremos obedecer o apelo de Fátima, rezai o terço todos os dias. Me procurem, por favor. Nós vamos iniciar às quartas-feiras, 19h30, na igreja Nossa Senhora do Carmo, do lado do Poupa Tempo, na Sé. Eu quero todo mundo junto no coração da Imaculada. Vamos lá, homens, para rezar. Por quê? Porque os consagrados da Nossa Senhora são a resposta para esse tempo de iniquidade. E eu te pergunto, consagrado, você tem sido fiel à sua consagração? Você tem rezado o terço, o rosário, né? Você tem feito o ofício de Nossa Senhora? Você leu o tratado, não leu o tratado? Você procura aprofundar a sua fé em Nossa Senhora, o seu amor na Santíssima Virgem, meditar junto dela, né? Como está a sua vida de adoração ao Santíssimo Sacramento? Você fez a consagração, você viu que lá está falando que você deve ser um apóstolo dos últimos tempos, que você deve derramar a chuva da palavra de Deus. Você conhece a Bíblia? A Nossa Senhora em Medjugorje diz: católicos, vocês esqueceram a Bíblia. Toma vergonha na cara, consagrado apostatado. Vamos levantar, vamos converter, vamos reavivar a chama. Quaresma é tempo... A minha esposa tá dando uma risada ali. Quaresma é tempo de voltar. É tempo de reerguer, de viver a nossa consagração a Nossa Senhora, de amar a Deus, de procurar oração.
né? Eu não sei, a gente está começando o Terço dos Homens aqui em São Paulo. Faz aí onde vocês estão. Junta as famílias católicas. Vamos propagar, vamos levar longe essa consagração à Nossa Senhora. Mas antes de tudo, viver lá. Né? Você pega lá no São Luís Maria Grignion de Montfort, quando ele vai falar dos falsos escravos e dos verdadeiros escravos, medita sobre aquilo. Pensa naquilo. Reveja sua vida diante daquele conceito. Porque eu conheço. Quantas pessoas que fazem a consagração, mas não vivem absolutamente nada dela. Nós precisamos nos consagrar verdadeiramente e viver o espírito dessa consagração. Porque se nós formos fiéis, Nossa Senhora vai dar as graças para nós. E se Deus nos fazer santo, a gente vai ser uma profecia dentro da igreja. Mas não só pessoas que falam, mas pessoas que vivem e faz o evangelho acontecer por meio de uma vida santificada. Que traz graças para a igreja por causa de uma vida santificada, unida com Deus, unida com Nossa Senhora, com São José. E essa que é a resposta das pessoas que ficam indignadas. O pessoal do mundo só bate. A mídia só bate. A mídia fica procurando essas notícias. Para quê? Para toda hora gerar tráfego para o site dele. Não, nós não. A gente vê isso, dói o nosso coração. Mas primeira coisa, eu preciso olhar para a minha vida. Eu estou reclamando do que acontece e eu, como que eu estou, né? Eu preciso olhar para mim. Seja você a mudança que você quer no mundo. Eu preciso ser a mudança que eu quero no mundo. E aí, sim, eu vou ter uma lágrima que vai agradar a Deus. Porque eu estou chorando pela dor, pelo sangue que está correndo na face da igreja. Mas eu estou ajudando a reparar com a minha vida virtuosa. E sem Nossa Senhora não dá. Sem alma eucarística não dá. Nós precisamos buscar devoção firme a Nossa Senhora, oração, palavra da igreja, estar unido com a Santa Igreja e buscar com firmeza isso para nos levantarmos. Aleluia. Amém, meu povo católico. Queridos, diante do que eu estou falando, né? Deixa eu até mostrar aqui, desculpa. Eu usei o livro chamado A Conjuração Anticristã. O Templo Maçônico que quer se reerguer sobre as ruínas da igreja é da editora Castelo. Você pode comprar procurando na internet, ou você pode baixar o PDF disso que tem na internet. É um livro grossão, mas se você estudar um pouco disso daqui, você vai entender toda a demolição que aconteceu na igreja, na nossa sociedade. Mas se você perguntar para mim, Anderson, você tem alguma coisa para indicar como resposta de leitura para ajudar nisso? Eu não tenho indicação melhor do que o Alma de Todo Apostolado. Esse daqui é o livro da minha vida. Eu ganhei do Padre José Edilson, da Administração Apostólica no Rio de Janeiro. E aqui está toda a solução da crise da igreja. Não é à toa que foi livro de cabeceira de São Pio X, tá? E de Bento XV. Inclusive, esse vai ser um dos livros chaves que eu vou usar para dar o meu curso de pregadores. Alguma outra coisa mais para estar indicando? Eu separei aqui, né? Como já mostrei, o Tratado da Verdadeira Devoção. A gente tem também no nosso site. E o Excelência da Santa Missa de São Leonardo de Porto Maurício. Quem não comungar não vai aguentar, tá? Esse livro aqui te ensina a ter uma alma eucarística. É a força da comunhão bem feita, né? Que vai nos dar a graça e a força para combater com tudo isso. E tem o livro que eu tenho mostrado nas nossas lives, que é O Fenômenos Préternaturais, do Padre Pedro Paulo Alexandre. Aqui ele denuncia muita coisa. Ele denuncia a hoste das trevas. É um livro grosso, cheio de conteúdo, tá? Aqui você vai aprender sobre Sagrada Escritura, teologia, mística, ascética, magistério, discernimento, espiritualidade, vivência e tantas outras coisas, porque um livro desse daqui não vai ter, né, só esse conteúdo. Então, eu sempre no final das lives mostro algum livro, né? O nosso site editorimaculada.com.br, o curso dos pregadores, a gente ainda vai estar montando, que eu vou contratar uma pessoa que filma bem, né? Não vai ser um curso gratuito, vai ser um curso que vai ter um certo valor, vão ser bastante aulas sobre isso, e aí eu vou contratar uma pessoa que filma, não vou fazer de celular assim não, vou querer que faça com uma edição, tudo direitinho. Mas se vocês puderem, principalmente, gente, eu falo para vocês de verdade, o Alma de Todo Apostolado é um livro imprescindível. Olha, não deixa para você esquecer isso daí não, porque eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Pessoal, você que está na live, não se esqueça, a gente tem os grupos Família da Imaculada, né? Eu tenho pedido para as pessoas baixarem o Telegram, por quê? Porque o Telegram cabe até 200 mil pessoas. O WhatsApp é 256 pessoas. Então a gente tem 10 grupos. Eu vou deixar aqui os links. Se você quiser, você entra no grupo. Só pode falar o administrador, porque senão, imagina, mais de 10 grupos.
todo mundo falando alguma coisa, postando alguma coisa, o meu celular vai bugar, eu não vou conseguir dar conta. Então, se você gosta de grupo que você vai estar recebendo conteúdo como uma lista de transmissão, venha junto conosco, que depois eu vou deixar a descrição, né? Então, depois eu passo, provavelmente pode estar crescendo, né? Os grupos, a gente já tem 10 e tem o do Telegram que tem mais de, acho que já bateu mais de 400 pessoas, o outro junto deve ser umas 2.500. Venha conosco para você receber o nosso material, tá bom? Para você estar junto conosco todas as terças-feiras. Eu tenho feito as lives. Hoje, né, a gente trocou o dia porque eu achei impressionante a fala do cardeal. E impressionante também porque veio muitas pessoas, 450 pessoas na live, teve um pico, hoje não bateu 500, mas teve bastante pessoas, porque ficaram interessados no tema, graças a Deus, e eu espero que isso tenha feito um bem para você. Se você quiser, depois você assiste ela de novo, silencia, medite, reze em cima de alguma palavra, né? Medite algum texto que eu falei, porque eu acho que as coisas foram muito sérias, e aquilo que eu quero pedir para você, né, meu irmão e minha irmã, se curta, né, se inscreva no nosso canal, e se você depois puder, compartilhe esse conteúdo, porque eu tenho certeza que foi uma bênção de Deus para as nossas vidas, principalmente para mim, que estou pregando para vocês isso daqui, tá? Eu quero agora comentar um pouco com vocês. Conheço consagrados que usam piercing. Nossa, imagina, coisa louca, imagina um consagrado. Eu tenho feito palestra sim, lá na Igreja Nossa Senhora do Carmo, e todas as quartas a gente vai estar lá junto, né? Anderson, passa no grupo o nome dos livros. Eu vou fazer isso daí sim, Ricardo. Uma bênção, Deus te abençoe. Ixi, peraí, meu Deus do céu. No site não tá dando para parcelar? Dá sim, Thaís. Tem alguma coisa que tá impedindo o parcelamento lá no site, amor? A minha esposa vai estar vendo agora lá. Se você não conseguir no site editorimaculada.com.br, a gente tem o livroscatólicos.net também, que é nosso. A menina tá perguntando a Josiane como trazer para pregar na minha cidade. Ó, no meu Facebook, Josiane, tem ali na capa o telefone da minha esposa. Você pode falar com ela. Tá normal. Falaram que tá normal a questão do Facebook. Falaram que está normal a questão do pagamento no site. Um abraço pro pessoal do Sorocaba, Associação Tos Tustus. Anderson, o mundo precisa de mais pregadores como você. Obrigado, reze por mim. Cristiano, a live ela fica aqui, tá? No YouTube. Pessoal, posso pedir um favor para vocês? Eu não sei se vocês têm tempo, mas se vocês tiverem, depois que a live termina, esses comentários não ficam. Aí se vocês puderem comentar alguma coisa que vocês acharam depois, como eu disse, o algoritmo do Facebook, ele coloca a pregação para frente para o público católico. Vem para Manaus esse ano, Anderson. Eu vou fazer live sobre Eucaristia. Eu preciso ver sobre essa questão da minha agenda para estar passando para vocês. Sobre a imortalidade da alma, eu vou falar. A vida espiritual profunda, a gente já tem uma pregação sobre isso na internet, mas eu posso falar aqui. Ó, a pessoa falando que o vídeo de ontem fez a pessoa rezar o rosário. Aí, tá vendo? Glória a Deus por isso. Pessoal, não esquece de mim nas suas orações, não, por favor, viu? Mandando um abraço pro Oséias, o meu amigo lá de Pacajus. Deus abençoe você, sua vida, seu ministério. Estarei, ó, dia 13 e 14 de Brasil, pregando um retiro mariano em Araçariguama, sim, Jefferson. Se você for lá, espero poder te dar um abraço, irmão. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Fernanda, a ti também, desejo o mesmo. Não, Anderson, quem tem tatuagem não pode se consagrar. A Bíblia vai falar em Atos 17:30, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? A pessoa fez, se consagra, mas vai estar lá e tatua Jesus e Maria no coração, né? Os livros que me indicou quando me atendeu no Santuário Sagrada Família Goiânia foi uma bênção. Pessoal, se vocês puderem também, gente, a gente luta muito aqui na nossa família, viu? Desde quando eu casei, a gente está tendo algumas dificuldades. Se vocês puderem também indicar a Editora Imaculada, pessoal, a gente está, né, fazendo um trabalho, né, aqui quase todo dia se preparando muito para estar contribuindo com as lives. Se vocês puderem, gente, né, compartilhar, um monte de pessoa dando testemunho que comprou o livro, que foi muito bom. Então, se vocês puderem ajudar a gente publicando da Editora Imaculada, dando uma força pra gente. Thaís, te mandar um grande abraço, amor. Ela tá ali só acompanhando. É que ela é mais tímida, ela é melancólica, eu sou sanguíneo-zaço, falo pelos cotovelos.
ela é mais tranquila, está recebendo um abraço. Ó, é muita gente falando aqui hoje, tá, pessoal? Jennifer Anderson, Deus abençoe por estar nos trazendo ensinamentos valiosos. Deus abençoe a você também. Fico muito feliz, tá? Anderson, quando eu vim pregar aqui no Noroeste do Paraná, se tiver convite, eu vou com muita alegria. Keila Xavier, que Deus te honre cada dia mais. Um abraço, governador Valadares. Deixaram um abraço para minha mãe, para Isabel. Vou deixar assim. Araçariguama, meu Deus do céu. O cara tinha colocado a data aí, irmão. Eu vou tentar ver aqui para você aqui, mas é que eu não tô me lembrando agora. É mês que vem, abril. Vou rezar pela sua família, obrigado. Obrigado por uma live abençoada. Bastante comentário. Tá sendo... O nome do livro branco é A Conjuração Anticristã. Que pediram aqui de novo, ó. A Conjuração Anticristã, da editora Castela. É um livro, assim, que detona. Esse daqui é uma letra pequena, foi escrito pelo Monsenhor Henri de la Suze. Destrói a maçonaria do começo ao fim. Vocês vão entender, né, o que esses caras estão fazendo no mundo e dentro da igreja. Você sabe que aí no governo aí tá lotado de maçons, isso daí é um problema enorme, tá? Mas eu não vou nem ficar mexendo com isso daí agora. Bom, vamos lá. Anderson, você conhece o Tratado do Padre Antônio José Forteia? Muito bom esse livro, conheço sim. Suas pregações transformam vidas, esses testemunhos, entendeu? É muito maravilhoso. Ah, esses caras atacam muito. O Iago, o Nicodemos, conheço esse pessoal. Por isso que eu falo, a gente tem que amar a igreja. 13 e 14 de abril, em Araçariguama, isso mesmo, pessoal, cidade aí vizinha. Então, a gente quando vai na Igreja do Carmo, sim, leva a nossa livraria sim, viu? Pessoal aí, ó, do Pernambuco, abraço. Pessoal, alegria ter estado com vocês, espero que essas lives tenham ajudado a sua vida. Vamos rezar uma Ave Maria Nossa Senhora, ao coração puríssimo de São José, ao Sagrado Coração de Jesus, em honra ao nosso Santo Anjo da Guarda, para que coloque no nosso coração, na nossa memória essas palavras, e nós possamos ser uma resposta de Deus para o sofrimento da igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Deus abençoe a cada um de vocês.